Brasília é o maior conjunto modernista do planeta. A arrojada arquitetura de Oscar Niemeyer ganhou projeção internacional. O projeto urbano de Lúcio Costa é considerado uma obra-prima. A geração liderada por Juscelino Kubitschek realizou Brasília como um legado para o Brasil moderno. As terras onde fica o Distrito Federal foram povoadas há milhares de anos e nelas se encontram dezenas de sítios arqueológicos. No município vizinho de Formosa se encontram os sítios arqueológicos Toca da Onça e Pedra do Bisnal. Por sua altitude, pela presença de inúmeras nascentes, essa região foi local de passagem, de coleta, de caça e de pesca em tempos remotos. Há cerca de 1000 anos, as terras que hoje pertencem a Goiás eram ocupadas pelos povos indígenas Kayapó, Goiá, Chavante, Xerente e Avá. No século XVII, chegaram os primeiros bandeirantes em busca do ouro. A mineração teve início com Bartolomeu Bueno da Silva, o segundo Anhanguera. E isso só veio acontecer no começo do século XVIII, em Goiás, particularmente a partir de 1726. Para esta região do Planalto, o ouro foi descoberto logo depois, em 1730, quando fundou-se a cidade de Pirinópolis, antiga Meia Ponte, uma cidade histórica. Por essa época, começa digamos assim, a colonização efetiva da região do Distrito Federal. E ela começa através da criação de um posto fiscal, antigamente chamava-se contagem, ou seja, o lugar onde se contam mercadorias. Na reserva biológica da Contagem, ao lado do Parque Nacional de Brasília, passava a Estrada Colonial, que ia do Mato Grosso até Salvador. Vila Boa, atual cidade de Goiás, tornou-se sede da Capitania de Goiás 230 anos antes da construção de Brasília. A mineração mudou a paisagem goiana, com fazendas, vilas, igrejas, obras de arte, belos casarões e diversas manifestações culturais. 3 importantes bacias hidrográficas têm nascentes localizadas dentro do Distrito Federal. Na Estação Ecológica de Águas Emendadas, acontece um fenômeno raro. Águas que formam as bacias do Tocantins e do Paraná brotam de uma mesma nascente. Próximo daí, encontram-se nascentes que pertencem à Bacia do São Francisco. É como se as águas desses grandes rios brasileiros estivessem nos indicando um ponto de união das diversas regiões do Brasil. São águas do Planalto Central, fertilizando a terra brasileira em suas múltiplas formas e situações. Salvador foi a primeira capital do Brasil.
Em 1763, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, para estar mais próxima do ouro de Minas Gerais. Durante a Inconfidência Mineira, surgiu a ideia de interiorização, com alguns inconfidentes propondo a transferência da capital para Vila Rica. Hipólito José da Costa, diretor do jornal Correio Brasiliense, editado em Londres, defendeu em 1813 a mudança da capital do Rio de Janeiro para a cabeceira de um dos grandes rios brasileiros. Mas foi só após a independência que foram formuladas as primeiras propostas de transferência da capital para o Planalto Central do Brasil. José Bonifácio de Andrada sugeriu o nome Brasília e indicou que a nova capital deveria ficar na latitude de aproximadamente 15 graus. Essa tese ganhou apoio do historiador Varnhagen, o barão de Porto Seguro, que fez uma expedição ao Planalto Central e sugeriu que para lá fosse transferida a capital do Brasil. Após a proclamação da República, a ideia de interiorização tornou-se oficial e foi incluída no texto da Constituição de 1891. Um ano mais tarde, o astrônomo Luiz Cruz foi nomeado para liderar a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, com o objetivo de situar o território do novo Distrito Federal, conforme sugestões do Barão de Porto Seguro. A missão Cruz percorreu o interior de Goiás, passou por Corumbá, Pirenópolis, Santa Luzia, Formosa e Planaltina, onde hospedou-se na Fazenda Velha. O Quadrilátero Cruz foi estabelecido dentro de princípios estratégicos, como clima favorável, facilidade de abastecimento, topografia adequada e paisagem atraente. Dessa expedição, participou o botânico francês Auguste Glasieux. Ele dizia que, se fechando uma barragem no Rio Paranoá, se formaria um grande lago que tornaria mais formosa a capital. Então já veio essa ideia naquela época. E quando nós lançamos o concurso Plano Piloto, nós já prevíamos o lago. A construção do Lago Paranoá, que é fundamental para o equilíbrio no clima e na paisagem de Brasília, deve-se em grande parte à visão extraordinária de Glasieux. Por ocasião do primeiro centenário da independência, um marco foi erigido dentro do Quadrilátero Cruz, nas imediações da cidade de Planaltina. A Constituição de 1946 reafirmou a determinação de mudança da capital e criou uma nova comissão, presidida pelo general Poli Coelho, para aprofundar os estudos levantados por Cruz. Com a cooperação de agrônomos, engenheiros, geógrafos, geólogos, higienistas, médicos e militares, a Comissão Poli Coelho ampliou em 5 vezes o Quadrilátero Cruz. Os estudos para situar a região onde deveria ser o futuro Distrito Federal foram bem-sucedidos, mas faltava determinar o local exato onde construir Brasília. Em 1953, uma lei autoriza o Poder Executivo a realizar os estudos definitivos para a localização da nova capital. E para isso, foi contratada a empresa americana Belcher, que definiu 5 sítios coloridos adequados para se construir Brasília. O local escolhido foi o Sítio Castanho. Só então é que foram estabelecidos os limites definitivos do novo Distrito Federal, com 5.800 quilômetros quadrados. A Comissão Marechal Pessoa, da qual fez parte o pioneiro Ernesto Silva, realizou uma expedição com jipes até o ponto mais elevado do Sítio Castanho. Aí foi fincado o Cruzeiro, que representa o marco territorial de Brasília, local onde foi celebrada a primeira missa do Distrito Federal em 1957. A cruz original encontra-se na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida.
Foi graças a Juscelino Kubitschek que a ideia secular de transferência da capital tornou-se realidade. Foram ao todo 170 anos de maturação de um projeto genuinamente brasileiro. A liderança de JK à frente do Brasil possibilitou que a gigantesca tarefa de construir Brasília levasse apenas 3 anos e 9 meses. Aí eu fico espantado, parece um milagre ter feito uma cidade em 3 anos. E nunca se fez isso no mundo. Gente, há o caso assim de fazer uns 50, 100 edifícios em 3 anos, grandes, arranha-céus, mas fazer uma cidade com as ruas, com as praças, com as instalações todas necessárias, construindo escolas, universidades, apartamentos, palácios, tudo, é fantástico. Brasília foi pensada, desenhada e executada por brasileiros. Então ela é essencialmente nossa. A saga da construção de Brasília fez com que 100 mil brasileiros trabalhadores vindos de todas as regiões vivessem a aventura coletiva de construção de um novo Brasil. Para nós brasileiros foi importante ter Brasília como uma expressão, síntese de nossas expectativas utópicas de um país com identidade e pleno, né? Para mim, Brasília era um sonho e a UNB era outro sonho, que esses 2 sonhos, né, iam realizar um outro sonho, que era um Brasil maior, grande, bonito, rico. JK convocou para esta missão uma geração notável de brasileiros. O arquiteto Oscar Niemeyer, o construtor Israel Pinheiro, o agrônomo Bernardo Saião, o médico Ernesto Silva, o artista Atos Bulcão, o educador Anísio Teixeira, o antropólogo Darcy Ribeiro, o paisagista Burle Marx, o embaixador Vladimir Murtinho, o urbanista Lúcio Costa, inventor de Brasília. Eu me sinto engrandecido, francamente, de me ter cabido a sorte de fazer a capital desse país fabuloso que é o Brasil. A genialidade do traçado de Brasília nasceu da simplicidade de um gesto primário. Segundo Lúcio Costa, um gesto de quem assinala um lugar ou dele toma posse. 2 eixos cruzando-se em ângulo reto. Um eixo vertical, com edifícios destinados à administração. E um eixo residencial, formando uma espécie de arco. O monumental e o doméstico entrosam-se num todo harmônico e integrado. Surgem as superquadras e as unidades de vizinhança com todas as facilidades e requisitos da vida cotidiana. A superquadra me parece que é uma das concepções mais admiráveis do Plano de Brasília. É um dos traços que permanecerão no tempo, sobreviverão, né, é a superquadra, que é a célula máter da concepção generosa, como eu disse, do Lúcio Costa. O grande arquiteto francês Le Corbusier, um dos expoentes máximos do modernismo, inspirou muitas das ideias presentes na arquitetura e no urbanismo de Brasília. Na sua perspectiva de cidade do futuro, os blocos de apartamentos deveriam estar assentados em pilotis, deixando o terreno fluir por debaixo das construções. A única unidade de vizinhança completa
É a constituída pelas superquadras 107, 108, 307 e 308 Sul, com jardins de Burle Marx, a Escola Parque, a Igrejinha, o comércio local, o Cine Brasília, a Biblioteca Setorial, o Espaço Cultural Renato Russo e o Clube de Vizinhança. Esse é verdadeiramente, eu acho, o Centro Histórico de Brasília. Quando a cidade foi inaugurada, essa unidade de vizinhança já estava completa. A área planejada por Lúcio Costa é chamada de Plano Piloto e nela vivem 15% dos moradores do Distrito Federal, que hoje possui mais de 2,5 milhões de habitantes e é composto por 30 regiões administrativas. Hoje ainda não é uma solução democratizada como nós gostaríamos, mas já atinge um número muito grande de pessoas o privilégio de morar dentro de um parque, né? Um ambiente ajardinado, com o céu livre, o ar de boa qualidade para se respirar, o que em outras cidades não é mais possível. Então, o nosso esforço hoje é para que as localidades e as suas populações que vivem fora da área planejada conquistem também essa mesma qualidade de vida. Uma das virtudes de Brasília é a integração da natureza com a vida urbana. O cerrado permanece presente na paisagem da cidade, tanto nos parques públicos do Plano Piloto, como no Parque Nacional de Brasília, uma imensa reserva natural. O cerrado no Distrito Federal é pródigo. Não foi à toa que foram atraídos para aí o homem pré-histórico, povos indígenas, bandeirantes paulistas, além de cientistas e técnicos responsáveis pela localização do território do Distrito Federal. Todo mundo que acorreu para Brasília veio de algum ponto, com uma cultura arraigada, com um jeito de fazer, um jeito de viver, um jeito de andar, e assim por diante. E Brasília quebrou a espinha dorsal desses hábitos culturais das pessoas que vieram para cá. As pessoas que vêm para cá vão perdendo um pouco as características da região que ela veio, né? E aí vão adquirindo características de outras regiões e vai dando essa miscigenação e acaba tendo uma característica própria daqui, né? Noção de juntar tudo num ponto só e conseguir que essa junção seja bem harmônica. Brasília nasceu para ser um mar, como Brasília é a cidade do futuro. Já nasceu para ser o futuro. Porque Brasília é a esquina do país. Aqui as culturas se encontram, todos os caminhos, todas as influências se cruzam aqui em Brasília. A beleza de sua arquitetura, a originalidade de seu urbanismo e a força de sua natureza fizeram de Brasília patrimônio cultural da humanidade. Está em processo, né? Processo permanente. Como o Brasil não se resolveu e não se resolverá tão cedo, inclusive o valor dele para o mundo é essas contradições, essa ebulição permanente. Imagina Brasília, que seria a colagem da colagem, o cristal, né, que cristaliza aqui. Apesar de ser uma cidade relativamente nova, Brasília preserva tradições e manifestações culturais populares importantes, como o Bumba Meu Boi do Seu Teodoro. E a Via Crucis de Planaltina. Mais de 100 mil pessoas comparecem todos os anos ao Morro da Capelinha durante os eventos da Semana Santa. O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é o mais tradicional do país e teve sua primeira edição em 1965. As artes plásticas estão intimamente ligadas à vida da cidade.
Obras de artistas como Atos Bulcão, Alfredo Seschiatti, Glênio Bianchetti, Rubem Valentim, Darlan Rosa e Francisco Galeno estão ao alcance dos moradores em seu trajeto cotidiano. Desde o início, quer dizer, Brasília se caracterizou, né, por esse veso cultural, né, que é próprio do seu próprio DNA, né? A maneira como ela foi concebida, como ela surgiu, reunindo aqui alguns dos maiores artistas brasileiros, alguns dos maiores criadores. Então essa história, a cidade num processo vivo e orgânico, né, circular, aí a coisa do Niemeyer é muito interessante, essa coisa da opção pelas curvas. Se alguém vai a Brasília, eu digo, ó, você pode gostar ou não dos palácios, mas você não vai poder dizer que viu antes coisa parecida. De modo que a ideia de Brasília foi essa, é a surpresa. Além de palácio, o Itamaraty é também um museu, pois abriga obras e relíquias de grande valor histórico, cultural e artístico. Em Brasília, talvez o Itamaraty seja a espécie que eu prefiro. Ele é uma síntese assim do programa, não é? Ele exalta e dá relevo aos dois setores principais hierarquicamente do conjunto, que é a cúpula da Câmara e do Senado. Memorial JK conserva a trajetória cidadã e política de Juscelino Kubitschek. No ambiente solene do mausoléu, encontra-se a tumba do fundador de Brasília. Você pode ter visto muita catedral, ter gostado muito de outras catedrais, mas nem tem nenhuma igual de Brasília. Nenhuma catedral foi feita de vidro, em concreto, com aquela ascensão assim, a chegada em um clima assim de sombra, para criar o contraste quando você chega na nave, né? Passados 50 anos de sua inauguração, Brasília cumpriu com os objetivos estratégicos e geopolíticos de sua criação. O momento é propício para se revitalizar os ideais fundadores daqueles grandes brasileiros que realizaram Brasília como marco de um novo Brasil. O período é curto, agora foi intenso. Tem história mesmo, e muito significativa, muito, onde se reflete a história do país, antes de mais nada. É meio século, mas vale talvez pelos 500 anos, com todos os reflexos, positivos ou negativos. Tem história, Brasília. Brasília me abre para
a beleza da pluralidade, não é? O anti-grotão, né? O anti-provedor mor. Não, nada disso. Não pode, não podemos permitir isso nessa cidade, pelo amor de Deus. Eu acho que o momento agora é dos homens de boa vontade, homens e mulheres de boa vontade, que tem tantos aqui nessa cidade, né? Começassem, né, a se reunir, aqui é criar um, aqui é falar outro. Se não era possível criar esta ilha da fantasia, essa cidade asséptica, também não era preciso ter exagerado tanto com uma política irresponsável de inchação da cidade pela distribuição de lotes sem qualquer planejamento e, sobretudo, sem qualquer planejamento de atividade econômica capaz de cessada a bolha da construção da capital, dar emprego a essa gente, criou uma sociedade atípica, profundamente heterogênea. E isto se reflete muito nessa experiência de política local que nós todos estarrecidos estamos a assistir no que deu com os episódios deste ano. E o discurso é como se fossem os continuadores do Juscelino Kubitschek. Imagina, isso é uma síntese, uma coisa grosseira. Mas com uma possibilidade de lucro. Para muita gente, Brasília é uma mercadoria que rende muito bem, que tem um alto retorno, né? E é da maneira como alguns indivíduos tratam Brasília. Então, é um momento para depuração. No caso, inclusive, com uma condição favorável, que é uma crise de valores e de ética na política, né, que permite a cidade mobilizar-se, né, como estamos assistindo atualmente. Né, e veja, com uma situação de exemplaridade notável. Um governador preso, a Câmara Legislativa sob crítica muito forte, uma ameaça de intervenção. Eu acho que a nova geração devia ter um pouco mais de coragem, de ousadia e assumir que tem que ser político mesmo, correto, direito, que é o que nós estamos precisando. Tem que entrar para valer, porque fica aquele negócio, estou com vergonha, não posso ir para um ambiente desse, porque não tem... Não é possível, assim não vai a lugar nenhum, você não acha? A geração precisa ousar, é o que eu acho. Ela está muito quieta no canto dela, olhando estourar lá a boiada e achando esquisito, mas não está ousando. Eu acho que tem que ousar. E para tentar resgatar aqueles valores com a visão de hoje, claro. Né? Claro, com a visão de hoje. Mas resgatar esses valores libertários, esses valores de criar uma civilização que cria, né? Que faz cultura, né? Que faz ciência, que faz arte. Né? Isso é que eu acho que esse é o polo. Essa capital está aqui no centro do Brasil, não é à toa, né? Até numa imagem aqui que me ocorre nesse instante, conversando com você, o centro nosso é aqui o coração, né? O coração está aqui no centro. E ele pulsa, né? E ele é que gera, né? Toda a vida, toda a manifestação da vida. A vida bonita, né? E eu acho que o que nós temos que recuperar em Brasília é isso aí, né? Fazer ela o coração pulsante, né? Daquele coração, né, que traz a verdadeira vida.